Deus e a santa, poderosa mão do Senhor Jesus esteja na sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente, amém? Através dessa mensagem. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 1. A Bíblia vai falar do homem de Deus. Mas quem é esse homem de Deus? É um pregador? É um homem que se batizou? É um homem que é um discípulo de Jesus? Não. A Bíblia vai falar de um homem que ele não tinha religião. Ele era uma pessoa assim, sabe, religioso. Tipo religioso, mais ou menos. Só que era uma pessoa, ele era visto por Deus. Sabe por quê? Por causa das obras. E muito de nós não tem o quê? Obra para mostrar a Deus. Verdade mesmo. Olha só. Preste atenção nessa mensagem, porque talvez eu e você tá se enganando. Amém? Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. O centurião Cornélio, olha só, morava em Cesárea um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Olha, ele fazia o quê? Ele era piedoso e temente a Deus. O que é temente a Deus? É quando você teme a Deus? Mas temente a Deus, igreja, é quando você ajuda. A Bíblia fala, quando eu estava com fome, me desse de comer, e ele fazia isso. Quando eu estava com sede, me desse de beber, e ele fazia isso. Quando eu estava nu, me vestiste, e ele fazia isso. Piedoso, uma das partes leva a esse ponto, é você socorrer as pessoas necessitadas. Então, o Cornélio, ele não era um crente, mas ele era o quê? Piedoso e temente a Deus. Temente a Deus é quando você ajuda o próximo, você está amando como a si mesmo, amém? E hoje muito, meu irmão, que está batizado na igreja, toma Santa Ceia na igreja, leva budismo na igreja, o joelho está branco de tanto estar ajoelhado, com a oração que às vezes Deus nem escolhe, é verdade mesmo. Por quê? Por causa do coração. As críticas das pessoas, falando das pessoas. É verdade, Deus não escolhe, meu irmão, a oração. Mas de jeito nenhum. Porque a obra de Deus não é só oração, não. Um dia ele falou que o discípulo chegou numa casa, se tiver o alimento cotidiano, não tiver o alimento cotidiano, vai orar e dizer, Deus proverá, não. Se você não levar o alimento cotidiano, qual é o amor de Deus que tem no seu coração, no meu coração? Não tem amor, igreja. Amém? E ele fala sobre isso aí, ó. Ele é piedoso e temente a Deus. Olha só, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Olha só, com toda a sua renda que ele fazia dos negócios dele, ele fazia o quê? Ele dava esmola ao povo, ainda orava, agradecia a Deus pelo que ele estava fazendo. Quando você cumpre o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, sabe o que vai acontecer em sua vida, meu irmão? É isso aqui, ó. No versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, 9 horas do dia. Olha que ele viu o quê? Uma visão. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, ponto. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, temor, como temor? Temor de Deus na vida dele. Era um homem que amava o que fazia, amava o próximo, igreja. E hoje está faltando. As igrejas estão cheias. É verdade mesmo. Você vê hoje nas igrejas, o povo tão, as maquiagens estão descendo aquele caldo preto parecendo um rio Tietê na cara da pessoa, e está dizendo que o Espírito Santo é nada. Ali deve estar com raiva das pessoas, a maioria. Me perdoa, Senhor, é verdade mesmo, com ódio das pessoas. A maioria com ódio das pessoas. Quer pedir perdão a Deus, não tem nem o coração, assim, nem consegue mais liberar o perdão de ódio, sério mesmo. Está na igreja há tanto tempo. E esse homem aqui não era crente não, olha só. Foi que hora veio que o anjo veio para ele? 9 horas do dia, olha só. E ele, fixando os olhos nele, os olhos possuídos de temor, perguntou:
que é Senhor, já sabia que era Deus, ele já sabia que era Jesus. O homem de Deus, ele tem que ter certeza na sua vitória, ele tem que ter certeza da sua salvação e certeza que a sua oração vai ser ouvida, igreja. E certeza que a tua esmola, ou que quer dizer, a tua ajuda que tu está ajudando, Deus vai te retribuir, porque tu está dando de coração. Hoje a maioria está dando uma mão, interessado no braço. É desse jeito hoje. E esse homem aqui não, ó. Homem temente a Deus e piedoso. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ele já sabia que era quem? Que era Jesus. Ele só disse o quê? Fixando os olhos, perguntou, que é Senhor? Sabe o que o anjo disse? Deus veio em forma de quê? De anjo. Deus não veio em forma de Deus, em forma de anjo para ele. Ele já sabia que era o Senhor, ele está certo. Olha só, veio o anjo de Deus, mas foi o Senhor. Veio em forma de anjo. Amém, igreja? E ele falou, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eita, poderoso Deus. Você está vendo, igreja? Quando o homem é de Deus, quando o homem é de Deus, que ele só agrada a Deus, ele não vai agradar ninguém. Olha, o homem de Deus na terra, ele não pode agradar a homem, não pode agradar pastor, não pode agradar papa, não pode agradar polícia, não pode agradar juiz, ele tem que agradar a Jesus. Se você agradar a Jesus e for sincero nas tuas palavras, as tuas orações não vai ser só ouvida, mas vai ser escolhida como a de Salomão. 2 Crônicas 7:13. A Bíblia diz que Salomão, a primeira oração, Deus já escolheu. De noite o Senhor apareceu a Salomão, mas não apareceu dentro do quarto de Salomão, não. Apareceu para receber a oração. De noite o Senhor apareceu para Salomão e disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim, olha só, para a casa do sacrifício. Meu Deus do céu. Olha só. E esse homem aqui foi assim, ó, Cornélio. Olha que maravilha. Ele fixando nele os olhos e possuído de temor. Olha o temor que esse homem tinha para com Deus. E hoje as maioria dos pregadores não respeitam nem a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus só para fazer propósito. Deus deixou a palavra para salvar. Hoje ele faz só comércio com a palavra de Deus. Só propósito, só voto, só voto. Jesus nunca fez isso. Jesus, a palavra de Deus foi para salvar. Em até expulsar o diabo do deserto, Jesus expulsou com a palavra. Não para fazer voto. Infelizmente. Amém, igreja. Tem que fazer que nesse homem aqui, ó. Não era crente, mas era o quê? Piedoso e temente a Deus. Amém? E o que ele fazia? Com toda a sua casa e fazia muita esmola e dava o que aos povos e de continuo e orava a Deus, agradecia a Deus, dava o povo. E hoje não, hoje o povo quer. Se você vacilar, toma o que tu tem. É verdade, Deus me perdoa, é verdade meu. Vacilar, toma o que tu tem. Inventa tanta da coisa. Só que é assim. Em Apocalipse está escrito aqui. Apocalipse 23, se eu não me engano, acho que é 23 ou é 20:11, tá? Ele abriu livros, ainda outro livro, o livro da vida. O da vida é um livro, é um só, tá? Outro livro não. Você pode passar na repescagem, alguma coisa. Sabe por quê? Porque lá no 22 de Apocalipse ele fala, porque eu vou julgado segundo as minhas obras. Segundo as minhas obras. Amém? E esse homem aqui, ó, ele já tinha certeza da vitória dele. Ele falou, o que é, Senhor? Olha, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de quem? Diante de Deus. Olha, para a memória de Deus, em coração de Deus. Nossa, mas Deus tem coração? A Bíblia fala que tem. E tem coração e pensamento. Tem. Porque segundo a Crônica 7:17 ele fala, porque os meus olhos e o meu coração está fixado em vós todo dia. Está lá segundo a Crônica 7:17, está lá escrito. Então, a memória de Deus estava todas as esmolas dele. Olha que maravilha. É muito forte isso aqui, viu? É muito forte. Então, meu irmão, para que a minha oração e a tua oração suba para a memória de Deus, nós temos que manter firme na palavra. Nós temos que fazer o que agrada a Deus. A Bíblia fala em Jeremias, quem tem a minha palavra, esse tem a minha palavra com verdade, fale com verdade. Amém? Só que assim, por isso que eu sempre confesso, porque se você e eu pregar e não viver, você não tem Deus na sua vida.
Não tem como você não ter Deus. Ah, mas eu estou pregando bonito, mas você não tem Deus. Eu não tenho Deus. Amém, meu irmão? Está escrito isso? Está escrito, e ele deixou escrito para nós, ó. Para nós meditar aqui, ó. 2 João. Segundo a João, capítulo 1, versículo, olha o que ele fala aqui, ó. 8. Acatelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Lá em Apocalipse, lá na frente, ele fala assim, Apocalipse 3:11, venham sem demora, perdão, conserva o que tem, para que ninguém te tome a sua coroa. E aqui ele fala, ó, acatelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Quem trabalha acautelado? Você também tomar cuidado, vigiar, né? No que você está pregando, na sua pregação, na doutrina de Cristo. Amém? E para terminar ele fala, no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aquele que prega a palavra de Deus, meu irmão, e não vê a pregação, ele não tem Deus. Ele está ali, ó, só um tempo momentâneo, pá. Já era, não tem como. Lá de João ele fala também, João, se alguém guardar a minha palavra, não verás a morte eternamente. Olha aí, ó. Guardar é quando você prega e vê a palavra de Deus, a pregação. Amém? Aí ele fala, e o que guarda tem tanto o pai como o filho. Amém? Guarde essa mensagem. Deus pode te honrar e te abençoar através dela. Porque, meu irmão, sinceridade hoje é em poucos, tá? Hoje tem muitos vestidos de ovelha, mas infelizmente, muito de nós está sendo bode. Amém? Guarde essa mensagem, para que Deus fale com você através dela. Talvez você esteja nesse caminho e eu também nesse caminho, é para mim essa palavra. E possa ser que sirva para você também, tá bom? Porque a verdade, ela dói, meu irmão. Ela corrige, tá? Ela dói mesmo. Ela é de arrancar o couro. Mas são poucos que falam a verdade. E Jesus que é uma pessoa verdadeira. Porque em Apocalipse ele fala que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Se ele mandou tu falar, tu fala a verdade. Tá bom? Porque a verdade ela cura. Ela sara. Tá bom? Deus é contigo. Fica com Deus. Fica na paz.